Irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Samuel, mais uma vez, estou aqui para gravar esse vídeo para a sua vida e para a sua família. Você que não inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe esses vídeos para mais pessoas ouvir a palavra de Deus. E, irmãos, a gente também trabalha, irmãos, com a programação da Mais FM, programação de rádio, de meio-dia a 1, Mais FM 90.9. É uma rádio bem séria, a gente trabalha lá com honestidade e humildade. Os irmãos que desejam nos abençoar, irmãos, com a sua oferta, pode ser R$1, R$2, R$3, entre em contato conosco, irmãos. A rádio é cara, a gente trabalha também com projeto social de tá doando as coisas, cesta básica, trem. Então a gente precisa muito da sua ajuda, viu? Você quer ajudar? 37 99105 1601 37 99105 1601. Você vai falar comigo mesmo, Pastor Samuel. Amém, irmãos? O que nós vamos falar aqui hoje, irmãos, é no livro de Daniel. Nós vamos falar aqui hoje sobre o anticristo. A gente sabe que as coisas estão encaminhando do mal ao pior. A gente sabe que o palco está montado. As coisas estão encaminhando para um novo governo. Estão encaminhando para um reset, que é apagar todas as informações de celulares, YouTube, redes sociais. Você pode acompanhar isso no YouTube, Google, em pesquisas. A gente está vendo aí, irmão, uma nova ordem mundial, o povo querendo colocar 10 países se uniu aí, Então isso tudo cumprimento da palavra de Deus, para que Jesus arrebata a sua igreja. Depois disso, o anticristo ele irá reinar sobre a face dessa terra, Então vamos ler lá, livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, somente eles, para a glória de Deus, Daniel, capítulo 26, vamos lá, versículo 26, 27, em nome de Jesus, Depois de 70 semanas, depois de 62 semanas, aliás, será cortado o Messias. Esse Messias aqui é Jesus, viu, irmãos? Será cortado, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir, que é o anticristo aqui, viu? Destruirá a cidade e o santuário, E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e a metade dessa semana cessará o sacrifício e a ablação, E sobre as asas da abominação virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Irmãos, então aqui a Bíblia vai nos explicar corretamente, sobre a manifestação do anticristo. Duas bestas, Uma subiu da terra e a outra subiu do mar. Nós vamos falar que subiu do mar, que é o anticristo. A outra é o falso profeta, Então, irmãos, a Bíblia aqui vai nos revelar que depois de 62 semanas será cortado o Messias. Esse é Jesus de Nazaré, Depois disso, irmãos, a Bíblia vai dizer que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, ou seja, o povo de Israel, A cidade de Israel, ali o anticristo ali, vai ter uma perseguição principalmente ao povo judeu, o povo de Israel, Então, irmãos, é algo interessante para a gente analisar as nossas vidas. Isso aqui será na grande tribulação, a grande tribulação, que terá um período que a gente vai falar daqui a pouco. Mas isso o povo vai sofrer, irmãos, nessa terra muito. E a perseguição começará sobre o povo de Israel, judeus. Mas também vai perseguir aqueles que ficarem também, irmãos, da igreja, da parte da igreja, que ficarem neste mundo, de sofrimento, de derrota, de assolação. Então a Bíblia vai dizer, irmãos, que o seu fim será como a inundação, ou seja, aqui é o fim, irmãos, aqui está falando do anticristo. Até que o fim da guerra estão determinadas as assolações, ou seja, irmãos, vai ter guerra sobre guerra. O anticristo se levantará sobre essa terra, irmãos, com os exércitos,
né? Vai ter guerra. A Bíblia nos fala muito sobre isso, irmãos. Sobre essa guerra. No capítulo 13 de Apocalipse, eu já gravei esse vídeo já, mas eu quero passar uma pincelada aqui. O livro de Apocalipse, capítulo 13, vai dizer, irmãos, que ele vai fazer guerra contra os santos, né? E o falso profeta, irmãos, vai colocar um número, um chip, um chip da besta sobre as pessoas, né? Nós não sabemos exatamente qual é esse chip, irmãos. Mas esse chip, irmãos, todos grandes e pequenos, ricos e pobres, né? Todas as tribos, tudo, irmãos, vai ter que usar esse chip da besta, né? E o número desse chip, ou o nome dele, é 666, né? E a pessoa só poderá comprar e vender se estiver com esse chip. Você já analisou, irmãos, que hoje eles determinou a gente usar máscara? Já determinou? E a igreja está obedecendo, o mundo está obedecendo. Mas isso é uma lei, né? Se você não reparou, isso é uma lei que está colocando sobre o povo, principalmente as igrejas. Você analisou que antigamente, aquele medidor de temperatura, que me fugiu o nome aqui, antigamente ele só media na testa? Você já imaginou isso? Na testa? E agora ele está medindo o braço? Agora as pessoas estão medindo o braço? Você reparou isso? Pois é, irmãos. Isso, eu creio que já é uma armadilha, talvez até do anticristo já. Por quê? Ali eles já faz um teste para ver como é que a mente da pessoa vai reagir a isso. O braço ele faz como é que vai reagir à situação. Então, irmãos, imagina hoje. Hoje você pode ter em algum supermercado, você pode ter R$1 milhão. Se você não tiver a máscara, você não entra no supermercado. Você pode ter R$1 milhão. Se você não tiver a máscara, você não entra no banco. Então, irmãos, hoje tudo está se apegando a um governo do anticristo, que ele irá ter esse governo, irmãos, para isso, para proporcionar leis sobre essa terra. Então, irmãos, observe uma coisa, daqui uns dias, irmãos, as pessoas, entenda o que eu estou te falando, daqui uns dias as pessoas, irmãos, que não será vacinada, não vai poder entrar para comprar. Porque hoje a máscara já é uma obrigação, irmãos. Agora imagina, só vai poder entrar, as pessoas são vacinadas, vai te perguntar se é vacinado, deixa eu ver seu cartão, não é não? Então não vai entrar. Isso tudo está cooperando, irmãos, com a ação e a manifestação do anticristo. A manifestação e a ação do anticristo. Vem o número da besta, você só vai fazer transações, né? Em transações de banco, contas, né? Você vai fazer compra só com o número da besta, com o número do chip. Se você não aceitar, irmãos, eu creio que o anticristo apaga seus dados tudo. Seus dados tudo. Então ele apaga seus dados tudo. Então vai ser uma obrigação a todos, irmãos. Todos grandes e pequenos. Todo mundo. E aqueles que não aceitarem isso, irmãos, esse chip, essa lei do anticristo, eu creio, irmãos, que eles vão pagar com a própria vida. E aqueles que recusarem, irmãos, esse chip, né, esta lei do anticristo, recusar, né, aí o que a Bíblia está escrito lá. De onde vieram esses que estão de veste branca? Eles vieram da grande tribulação, né? Ou seja, irmãos, essas pessoas irão ser salvas, que rejeitar. Mas amém, irmãos, agora compreende uma coisa comigo. Qual é o pai que naquele tempo vê seu filho pedir um leite, irmãos, e não puder dar porque tem que colocar a marca da besta? Quantos cristãos, quantas pessoas, irmão, vão se render a esse governo anticristo? Quantas pessoas não vão querer ver seus filhos, pessoas passando fome, necessidade, sendo que naquele tempo, irmãos, tudo será fácil, né? O anticristo irá colocar solução sobre o mundo, né? Está para vir um caos, uma guerra aí, né? Umas coisas no mundo que está acontecendo. O anticristo vai manifestar no caos, ele não vai manifestar numa abundância. Você está vendo a economia baixando, o coronavírus, as coisas, irmãos, incendiando o mundo inteiro. A economia está baixa, muitos lugares estão parados. Você pode pesquisar, você vai ver que muitos lugares estão parados. Na África do Sul as igrejas estão fechadas. Muitos lugares estão fechados, tudo. Por conta do avanço do coronavírus.
O anticristo ele vai vir para estabelecer governo, irmãos, de paz. A Bíblia diz que os 3 primeiros anos vai ser paz. Né? Quando as pessoas dizem a paz vem, a falsa paz, mas vai vir contínua destruição. Então nós temos que entender isso. Porque isso é um momento sério, irmãos. Né? Isso é um momento sério. Né? No capítulo 27 vai dizer assim: ele afirmará uma aliança com muitos por uma semana. Essa semana, irmãos, aqui significa 7 anos. O anticristo vai firmar uma aliança com muitos. E esse muitos com certeza vai estar lá o judeu, né? Vai estar lá os palestinos, os árabes, o muçulmano, a igreja. Então, na hora que a gente vê firmando um acordo de paz, pode ser que a igreja veja, né, o acordo de paz. Irmãos, se nós vemos esse acordo de paz, não é para pôr nossa barba de molho que Jesus está voltando mesmo. Jesus vai buscar a sua igreja. Pode ser que nós vejamos o acordo, pode ser que nós vejamos a movimentação, pode ser que a igreja é arrebatada antes. Mas observe uma coisa comigo, irmãos e irmãs. Uma semana, 7 anos de governo. Esses vão ser os piores, irmãos, desde o início da terra. A pior coisa que aconteceu no mundo foi o dilúvio, que matou muita gente. Esse que vai ser os 7 anos, vai ser os piores, irmãos. O anticristo vai fazer igual uma galinha, irmãos. O anticristo vai fazer com o povo exatamente isso aqui, ó. Vai pegar a galinha, vai puxar uma pena da galinha, vai sair sangue. Passou um tempo, a galinha sofreu, né, arrancou a pena dela, saiu sangue. O anticristo vai dar comida, vai oferecer comida na mão dele, a galinha vai vir comer na mão dele e vai lá e arrancar a pena de novo. Ou seja, vai ser um momento de sofrimento, irmãos. O anticristo vai fazer isso aqui, ó. Primeiro eles comem na minha mão, depois eu começo a machucá-los. Primeiro eles comem na minha mão, depois vai ser machucado. Então, irmãos, é um tempo de 7 anos. Aonde a Bíblia vai dizer aqui, irmãos, no livro de Daniel, né, que na metade dessa semana cessará o sacrifício. Ou seja, na metade da semana, irmãos, o anticristo puxará o tapete. Aí é só guerra e destruição. Aí vai ser guerra, destruição, fome, pesadelo para quem ficar sobre a face dessa terra, irmãos. Nesse período, irmãos, nós temos que orar ao Senhor para que Jesus arrebata a igreja antes. Por isso que é necessário, irmãos, aceitar Jesus hoje, voltar para Jesus hoje. Você que está afastado do evangelho, você que está desviado, você que está vivendo uma vida impura, uma vida, né, de constante pecado, você que está vivendo uma vida errada, né, volte para o Senhor enquanto é tempo. Volte, hoje Ele é o seu advogado, viu? Porque amanhã Ele pode ser o seu juiz. Né? Então, volte para o Senhor. Né? Então a Bíblia diz, irmãos, que Ele vai firmar um acordo de paz por 7 anos, que é uma semana. E Ele vai rasgar esse contrato de 7 anos. E quando Ele rasgar esse contrato, irmãos, né, rasgar esse contrato, a Bíblia diz que isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, né, irmãos, será uma coisa ruim que vai acontecer. Né? A gente sabe, irmãos, da vitória que Deus vai ter sobre o anticristo e o falso profeta. Mas é bom a gente vigiar. Porque, irmãos, isso é uma coisa séria, né? Isso é uma coisa séria que a gente tem que analisar nossas vidas. Vou ver se eu consigo achar aqui, irmãos, outro texto que vai falar exatamente sobre isso. Né? Ele terá o apoio, irmãos, do anticristo, viu? Terá o apoio do falso profeta, aliás, que é a 1 Tessalonicenses. Vamos ler lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, né? Diz assim, irmãos, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado. Ou seja, o apóstolo Paulo, irmãos, ele está falando sobre a vinda do Senhor. Que ninguém vos engane, irmãos. Né? Vai vir apostasia. Apostasia significa divórcio, separação. O povo hoje estão apóstata da fé, irmãos. O povo estão apostasando da fé hoje.
Então a Bíblia está dizendo aqui, né, mas manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse, irmãos? O anticristo. Ele manifestará, irmãos. E esse acordo de paz será isso, a sua manifestação. Filho da perdição, o qual se opõe, irmãos, e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou seja, ele se opõe, quer se colocar no lugar de Deus, ele quer se opor no lugar de Deus. E a Bíblia está dizendo, irmãos, que se levanta contra tudo que é Deus. Ou seja, vai se levantar contra os santos, vai se levantar contra a presença de Deus aqui na terra, viu? Ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, irmãos, ele será um motivo de adoração naquele tempo. Muitas pessoas vão adorar ele achando que é o Cristo, que é o Salvador da terra, que é Jesus. O povo irá adorar ele, o anticristo. E ele vai assentar, irmãos. Ele vai chegar lá no templo, terceiro templo de Salomão, que vai ser reconstruído. Vai assentar lá e vão dizer, está dizendo que aqui que eu sou Deus. Eu sou Deus mesmo. Eu sou Deus mesmo. E os judeus vão desconfiar disso. E será o tempo que eles vão romper a terceira semana, a metade da primeira semana, que é os 3 anos e meio. Nesse tempo, irmãos, terá as pregações, muita gente serão salva também. Terão as pregações aí dos 144 mil judeus, que são virgens, não contaminou com mulher nenhuma. Teremos a testemunha, as 2 testemunhas, irmãos, que para algumas pessoas creem que é Enoque e Elias. Eu particularmente não creio, eu creio que é Moisés e Elias, que irá pregar nessa grande tribulação, e eles vão pregar muito contra o anticristo, mas será permitido que o anticristo mate essas 2 testemunhas, irmãos, e elas serão mortas e ficarão na praça. A Bíblia diz depois de 3 anos, depois de 3 dias, 3 dias e meio ou 4, se não me engano, vai vir uma luz do céu e vai ressuscitar eles, e todo mundo vai se maravilhar com aquilo. Então, irmão, será um tempo de angústia nessa terra. Será um tempo de angústia nessa terra. Será um tempo de angústia. Nós vamos vigiar. Não vos lembrais que essas coisas vos vigia, enquanto ainda está convosco. E agora sabeis que o que detém para que seu próprio tempo seja manifestado. O que detém o anticristo, irmãos? O Espírito Santo. Quando o Espírito Santo estiver aqui na terra, irmãos, o anticristo não manifestará. Enquanto o anticristo estiver aqui na terra, a igreja estiver aqui na terra, o anticristo não manifestará. Porque Deus irá proteger a sua igreja, proteger o seu povo, para a glória de Jesus. Então, irmãos, fica firme com Jesus, deixa Deus te abençoar com toda sorte de bênção, de vitória. Fica firme, volte para os braços do Pai. Talvez você está aí, desviado, afastado da presença de Deus. Volte, irmãos, porque isso é apenas uma mensagem, nos alertando sobre o anticristo, sobre o seu governo, sobre a sua manifestação, E a gente devemos ficar firme, irmãos, firme com Jesus, Não será dias bons, não, irmãos, dias difíceis, de lutas, de provações, Só Deus. Aqui, irmãos, o Espírito Santo hoje está. O Espírito Santo vai ser tirado da terra? Vai. Ele vai agir naquele tempo, pela graça? Vai, mas vai ser difícil, irmãos. Porque hoje eu e você somos templo do Espírito Santo. Nós podemos buscar, ele mora em nós e tudo. Naquele tempo lá, irmãos, nesse tempo do anticristo, o povo vai ser diferente, irmãos. Vão ter que buscar, mas vai ser mais difícil, Então, irmãos, é melhor a gente subir da primeira vez agora, no arrebatamento. No capítulo 15, 51 de 2 Coríntios vai dizer: num abrir e fechar de olhos, o Senhor há de arrebatar a sua igreja. Esse corpo que é corruptível se vai revestir da incorruptibilidade, Nosso corpo que é mortal se vai revestir da imortalidade, Então o Senhor arrebatará a sua igreja, irmãos, num abrir e piscar de olhos, Então, vamos ficar firmes com Jesus, vamos deixar Deus trabalhar, em nome de Jesus, amém? Pai, nós oramos ao Senhor, Deus, palavra forte que nos revela, ó Deus, o que o anticristo irá fazer. Mas nós oramos, ó Pai, pedindo ao Senhor que venha nos guardar, ó Deus, vem nos ajudar, ó Pai, para aquele grande dia nós ser arrebatado com o Senhor até as nuvens. Ó Deus, para que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado e o nosso nome, ó Pai, esteja no livro da vida. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, te agradecemos por tudo.
crendo, Pai, que o Senhor é fiel e sempre há de ser fiel sobre as nossas vidas. É o que nós pedimos e te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe fortemente, viu? Se inscreva no nosso canal, deixa seu like, eu em nome de Jesus. Você que sentir do coração, ore a Deus, se você sentir do seu coração. Nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. 37 99105 1601. 99105 1601. Pode ter certeza que a sua oferta será para a obra de Deus. E Deus irá testificar no seu coração exatamente isso que eu estou falando, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe o seu like e o principal, Deus é contigo. Amém? Deus abençoe.